E se Eren Yeager conhecesse Jesus, um encontro entre fúria e redenção, entre liberdade forjada no ódio e a verdade que liberta pelo amor. Eren Yeager sempre acreditou que o mundo precisava de uma resposta forte o suficiente para romper os muros, esmagar as correntes, calar os gritos de um povo condenado a nascer e morrer em jaulas. Desde criança, carregava nos olhos a centelha do impossível e nos ombros o peso do inevitável. Ele viu sua mãe ser devorada, viu a impotência dos adultos, viu a covardia vestida de ordem e a esperança morrer atrás das muralhas, e prometeu a si mesmo: se for preciso, serei o monstro. Enquanto o mundo o empurrava para a escuridão, ele escolheu não recuar. Assumiu o fardo da liberdade com os dentes cerrados e os punhos em sangue. Se o mundo me odiar, que odeie, mas não vou parar. Certo dia, em uma noite silenciosa além dos muros, Eren se afastou do acampamento. As estrelas brilhavam acima como olhos distantes, e os campos pareciam respirar com um vento calmo, o que para ele era um incômodo. Ali, diante de um pequeno lago espelhado, viu alguém. Sentado sobre uma pedra, olhando a água, um homem de túnica clara, pele simples, pés descalços. Sem armas, sem medo. Eren se aproximou devagar, com olhos desconfiados. Você não parece ser daqui. O homem ergueu o olhar e sorriu. Eu vim de um lugar onde o amor é a única muralha. Eren franziu o senho. Então você deve ser fraco. Ou muito forte, respondeu o homem com calma. Forte o suficiente para morrer pelos que me traem. Eren hesitou. Você sabe quem eu sou? Sim, você é Eren Yeager, o menino que carregou o peso do mundo nas costas, achando que precisava esmagá-lo para que ele parasse de esmagar você. Silêncio. Eren não recuou, mas também não avançou. Aquelas palavras atravessavam a raiva como uma flecha silenciosa. Você veio me julgar? Disse, quase rosnando. O homem se levantou devagar. Seus olhos não eram de condenação, eram de compaixão, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. Você é Jesus? Eren finalmente perguntou. Sim. Eren abaixou os olhos. Respirava fundo, como quem quer conter a fúria ou a dor. Eu tentei salvar os meus. Assisti pessoas inocentes morrerem. Vi crianças serem esmagadas por causa do medo que o mundo tem daquilo que não compreende. Então fiz o que tinha que fazer. Jesus assentiu com o olhar. Você escolheu proteger, mas no processo se perdeu. Eren apertou os punhos. Você fala como alguém que não viu o que eu vi. Você não viu o que é ser chamado de demônio por nascer em Marley. Você não sabe o que é ser odiado por existir. Jesus deu um passo à frente. Fui desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. E como um de quem os homens escondem o rosto, fui desprezado, e não fizemos caso dele. Livro de Isaías, capítulo 53, versículo 3. As palavras caíram como bálsamo em carne crua. Eren não sabia por que ainda estava ali, mas algo dentro dele queria ouvir mais. E então? Perguntou com voz rouca. Você acha que eu errei? Jesus se sentou novamente. Acho que você foi ferido. E ninguém te ensinou a sangrar com amor. O vento soprou mais forte. Eren se lembrou das pegadas que deixou para trás, do rugido dos titãs, dos gritos, das mãos que imploravam por misericórdia. Eu não queria ser Deus. Só queria que parassem de nos tratar como animais. Jesus olhou para o céu. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 6. Mas ai dos que tomam a justiça nas próprias mãos e esquecem de amar os próprios inimigos. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Eren cerrou os dentes. É impossível amar quem matou os seus. Jesus se aproximou. Com doçura, tocou o ombro do garoto. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é divino. Lágrimas brotaram nos olhos de Eren. Ele as conteve com orgulho, como sempre fazia. Mas ali, diante daquele homem, o orgulho parecia pequeno. Você sabe, eu matei, pisei, ordenei a destruição. E ainda assim, você me olha como se visse algo de bom. Jesus respondeu com ternura. Porque eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. E onde o pecado abundou, superabundou a graça. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 20. Eren se sentou à beira do lago. A água tremia suavemente com o vento. Eu só queria ser livre. Jesus se sentou ao seu lado.
e conhecereis a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Você quer dizer, você? Eren perguntou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eren ficou em silêncio por longos minutos. O mundo parecia menos pesado. Não porque as culpas haviam sumido, mas porque, pela primeira vez, alguém se sentou com ele na dor, sem pedir justificativas. Você acha que ainda há salvação para mim? Sussurrou. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. E naquela noite, Eren não se transformou em titã, não gritou, não chorou, mas pela primeira vez, descansou. Eren Yeager representa tantos de nós, pessoas que cresceram feridas, que viram o mundo ser injusto, que tentaram se proteger se tornando duras, que acreditaram que a única maneira de vencer era destruir. Mas há um outro caminho. Um caminho que não exige transformar-se em monstro para sobreviver. Um caminho que diz, você é amado, mesmo ferido, mesmo culpado, mesmo exausto. Esse é o caminho de Jesus. E você, está cansado de lutar sozinho? Está tentando ser forte o tempo todo? Sente que ninguém te entende? Jesus entende, e Ele está te chamando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Se essa história falou com você, se você viu algo de si mesmo no Eren, curta este vídeo, comente. Eu escolho o caminho de Jesus. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal para mais histórias de redenção. Jesus mudou o final de Eren e pode mudar o seu também.